Olá pessoal, hoje vamos falar rapidamente sobre cetoacidose diabética, um diagnóstico importante que acomete nossos pacientes em sala de emergência e unidade de terapia intensiva. Bom, primeiramente, quais são os sinais e sintomas? Hiperglicemia com níveis acima de 250, acidose com pH igual ou menor que 7,3, cetonemia ou cetonúria, juntamente com outros sinais e sintomas característicos como hálito cetônico, poliúria, dispneia, confusão mental e até mesmo alterações na pele, aquela pele pegajosa, sudoreica. Aí você me pergunta, Thiago, quais são os principais cuidados a ser implementados inicialmente nesse caso? Da parte da enfermagem, monitorização hemodinâmica, é preciso um controle rigoroso de todos os parâmetros e sinais vitais, verificação de glicemia de 1 em 1 hora. Se meu paciente é dispnei com saturação menor que 94%, início de oxigenoterapia, realização de balanço hídrico fidedigno, acesso venoso calibroso, esse paciente vai precisar de uma hidratação vigorosa, então precisa de um acesso com boa permeabilidade. É interessante a inserção de uma sonda vesical de demora para controle rigoroso da diurese, verificar se está melhorando ou piorando níveis de poliúria. Esse meu paciente, se ele tiver alterações de padrão respiratório ou rebaixamento do nível de consciência, indicação total para intubação orotraqueal. Lembrando que juntamente temos nossos colegas médicos, onde vai ser realizado a prescrição de terapêuticas como a hidratação vigorosa, numa proporção de 15 a 20 ml quilo-hora, insulinoterapia, dose em bolos de 0,1 unidades por quilo-hora, depois dose de manutenção, 50 unidades mais 100 ml de solução fisiológica em bomba de infusão, uma proporção de 0,5 por ml. Lembrando que se meu paciente tiver valores de potássio menor que 3,3, eu não inicio a insulinoterapia. Após esses elementos, é preciso também fazer a reposição de distúrbios hidroeletrolíticos, principalmente sódio e potássio, e também a correção do bicarbonato. Lembrando que a literatura nos diz que se os valores estiverem em média de 7, eu não reponho. Abaixo, eu inicio a reposição. Esse paciente é um paciente que vai precisar de suporte intensivo, precisa de uma observação rigorosa, lembrando que se o paciente não for cuidado de forma adequada, ele pode estar agravando, até mesmo indo a óbito. Afeta cerca de 1 milhão de pessoas em Portugal. O risco de doenças cardiovasculares duplica para quem tem diabetes. É mesmo a principal causa de morbilidade e mortalidade. As doenças cardiovasculares são responsáveis por cerca de 80% do total de mortes. Em direto da redação da RTP no Porto está agora o cardiologista Ricardo Fontes de Carvalho. Ricardo, há aqui uma íntima relação e perigosa entre a diabetes e as doenças cardiovasculares. Bom dia, é isso mesmo. Nós, de facto, quando estamos a falar de diabetes, estamos a falar de uma doença que tem um impacto que eu diria que é brutal, pelo menos em Portugal. Como disse na reportagem, é 1 milhão de pessoas, de facto, afetadas pela doença, mais cerca de 2 milhões de pessoas que estão em risco de vir a desenvolver a doença. E o que nos preocupa com a diabetes não é só propriamente a doença em si, mas, de facto, é aquilo que disse, são as complicações associadas à doença, nomeadamente a sua principal causa de morte, as doenças cardiovasculares, que é o infarto, o AVC, a angina e também a insuficiência cardíaca. E, de facto,
nós, com uma doença de facto tão importante e com um grande impacto na mortalidade das pessoas, eu acho que está na altura também de começarmos a construir de facto verdadeiras alianças, digamos assim, no combate à doença, que tem que passar não é só pelos profissionais de saúde, pela sociedade civil, mas sobretudo pelas pessoas lá em casa, para de facto conseguirmos reduzir o impacto que esta doença tem no risco destas complicações cardiovasculares. Agora pergunta-me assim, como é que isto se consegue em termos práticos? Quais são as principais linhas, se calhar, de intervenção? Eu diria que a primeira linha é a prevenção da doença. Nós, de facto, uma doença tão frequente, não basta apenas tratá-la, não é? Nós temos que promover a saúde, não é só tratar a doença, e, de facto, passa muito pelo combate a uma epidemia em Portugal, que é a obesidade, que está muito ligada à diabetes e que depois vai causar a doença cardiovascular. A segunda linha principal, de facto, é o diagnóstico. É uma doença assintomática e existe muita gente que ainda não tem feito o diagnóstico da doença. E, como sabemos, o diagnóstico da diabetes é uma coisa que é relativamente simples, porque basta uma análise ao sangue para determinação dos valores de açúcar no sangue para conseguirmos o diagnóstico. Depois, a terceira linha, de facto, é um melhor tratamento da doença. E aqui, de facto, há digamos assim, uma nova esperança, porque nós hoje em dia, nos últimos 2, 3 anos, surgiram novos fármacos e novas classes farmacológicas que permitem uma coisa que é totalmente novo, ou seja, em vez de reduzirmos apenas o açúcar no sangue, nós sabemos que com estas novas classes de fármacos, nós ao mesmo tempo que estamos a tratar a diabetes, estamos também a proteger o coração e até o rim e conseguimos, digamos assim, reduzir o impacto da doença nas tais doenças cardiovasculares. E, portanto, não interessa apenas baixar o açúcar no sangue, mas interessa a forma como se baixa o açúcar no sangue e, de facto, estas novidades que têm vindo a surgir no tratamento da diabetes estão a alterar o paradigma da compreensão da doença, mas também o próprio paradigma de tratamento da doença e claramente trazem uma nova esperança para reduzir aquilo que falou logo no início, ou seja, o impacto da diabetes no risco da doença cardiovascular. Ricardo Fontes Carvalho, obrigada por ter estado aqui connosco no Bom Dia Portugal, a explicar então essas diferentes vertentes da... The development of diabetic nephropathy involves hypertension and hyperglycemia-induced changes in multiple pathways that contribute to morphological changes in the kidneys. The glomerulus is a globular-shaped structure composed of capillaries that are actively involved in the filtration of fluid from the blood to form urine. With diabetic nephropathy, early glomerular hemodynamic changes include hyperfiltration and hyperperfusion, which result in microalbuminuria. Increased afferent arteriole dilation due to a dysfunction in the vasoconstrictive autoregulatory response contributes to increased intraglomerular pressure, which is associated with greater mesangial cell matrix production. Expansion of the mesangial area, an early morphological change with diabetic nephropathy, is caused by greater extracellular matrix deposition and mesangial cell hypertrophy. This expansion is associated with a decreased glomerular filtration rate and a reduction in the surface area for filtration, which marks the beginning of renal failure. As this process continues, the glomerular basement membrane thickens, and this may eventually lead to glomerulosclerosis. All of these changes in glomerular hemodynamics cause stress and strain on the kidneys, which, if left untreated, may result in renal failure. Você sabe por que o açúcar em excesso é prejudicial? Quando ingerimos açúcar, ele chega no intestino, onde é quebrado em glicose, fonte de energia para o nosso organismo. Só que quando uma pessoa tem diabetes e não se trata, uma parte da glicose, em vez de ser usada pelas células, fica circulando na corrente sanguínea. Esse excesso pode causar várias complicações. Ele provoca a deterioração da bainha de mielina, responsável por proteger nossos nervos, o que provoca diminuição e perda da sensibilidade. Também danifica os vasos sanguíneos,
o que facilita a adesão de placas de gordura e aumenta o risco de infarto e AVC. Nos olhos, os danos aos vasos sanguíneos da retina podem causar a retinopatia diabética, que sem tratamento pode levar à cegueira. Para evitar todas essas complicações, evite açúcar e carboidratos em excesso. E não seja sedentário. A prevenção é o melhor remédio. Hoje vamos falar sobre a gastroparesia. Gastro é relativo a estômago e paresia significa paralisia incompleta. Gastroparesia é disfunção na motilidade gástrica de forma que o esvaziamento do órgão é lentificado, sem que haja qualquer obstrução mecânica. As causas mais comuns de gastroparesia são diabetes, hipotireoidismo, pós-operatórios de cirurgias para a retirada de parte do estômago, cirurgias de úlceras gástricas e cirurgias abdominais de um modo geral. Sintomas comuns de gastroparesia são sensação de plenitude, mesmo algumas horas após as refeições, desconforto ou dor abdominal e peso no estômago. Os principais objetivos do tratamento são a correção da anormalidade que afeta o esvaziamento do estômago, o alívio dos sintomas, melhora do estado nutricional e prevenção das complicações. Inicialmente, se o paciente apresentar diabetes mellitus, a glicemia deve ser controlada. Deve-se avaliar a troca de medicamentos que colaborem para o retardo do esvaziamento gástrico. A primeira linha de medicamentos usados no tratamento da gastroparesia são os procinéticos, como a metoclopramida, bromoprida e domperidona. A eritromicina é outra classe de medicamento que ajuda a acelerar o esvaziamento gástrico. Em alguns casos, o tratamento da gastroparesia pode ser cirúrgico. É possível realizar piloroplastia, gastrectomia, gastrojejunostomia e colocação de um cateter no intestino delgado para a administração de alimentos em casos mais graves. A psicoterapia pode ser uma alternativa nos casos de doença funcional, quando a investigação clínica não encontra uma causa orgânica para a gastroparesia, especialmente nos casos associados à depressão, ansiedade e estresse emocional. A estimulação elétrica gástrica é um tratamento alternativo que pode ser discutido naqueles casos de sintomas refratários ao tratamento com medicamentos. A acupuntura é outra opção de tratamento. A alimentação é feita com um número maior de refeições, mas com um volume menor em cada refeição. Devem ser alimentos de fácil digestão, como alimentos cozidos, pobres em fibras e gorduras.